Então, na luz da Ave Maria, tocando aí, que essa energia envolva a todos vocês, aos seus lares, aos seus corações, que estejamos todos conectados numa energia de amor, uma energia de paz, de equilíbrio, de centralidade, com a certeza que nada acontece ao acaso e que tenhamos fé, paciência. Vamos nos reinventando, vamos aprendendo coisas novas e, sobretudo, vamos agradecer a Deus a cada dia que começa, a cada dia que se acaba e a noite chega. Vamos agradecer a Deus, ao Pai, Criador da vida, que existe em nós, em cada célula. Ele está em nós. Nós não estamos sós. Vamos cada um de nós trabalhar nessa paz interior, nesse equilíbrio, porque precisamos para passar por essa situação de aprendizado. Feliz demais estou, sabendo que o nosso irmão Di pode ter alta já amanhã, esse guerreiro da luz, que já vai sair do hospital. Deixou todos lá no hospital onde ele estava, lá em São Paulo, apaixonados por ele, pelo seu carisma. Que maravilha! Então, nosso irmão Di superou mais uma luta, né, em relação ao corpo físico, porque espiritualmente a sua luz é envolvente, a sua luz é equilibrada, sua luz é forte e nos ilumina a todos nós. Então, nessa noite, que Jesus abençoe a todos nós, que a luz de Maria, Mãe de Jesus, leve paz a todas as consciências. É que nós estamos iniciando a live de hoje, sede perfeitos, com o nosso irmão Bruno, para quem eu vou chamar agora nesse momento. Cadê, Bruninho? Estamos aguardando aí, Bruno, que ele já está chegando. Deixa eu fechar aqui a live. Bruno! Oi, Irazinha. Meu filho Bruno, como é que está você? Tudo em paz. Deixa eu ver, eu esqueci de botar o fone. Essa é a Iracema. Essa é a Iracema que vocês encontraram pelo caminho e que ainda colocaram ela na internet. Bem, agora eu lhe escuto bacana. Escuta agora, Bruninho. Tudo em paz? Tudo ótimo, Ira. Graças a Deus. Graças a Deus. Você, sua família, seus filhos, que Jesus abençoe você. E hoje nós vamos falar de uma tão bacana, né? Que são as mensagens de Jesus. Agora, já falei demais. A palavra agora é com você. Tá bom, Irazinha. Muito feliz, né, de estarmos aqui reunidos mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande, né? Estarmos juntos e principalmente falando sobre Jesus, né? Todos estamos com bastante saudade, né? Muita saudade do contato físico, da presença física, dos nossos abraços, né? Sei que todos estamos ansiosos aí pelo retorno, mas como você bem disse, vamos fazer com segurança, com calma, né? Para que tudo transcorra da melhor maneira, né? Já esperamos até agora. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Para fazer a coisa da maneira correta. O tema da noite de hoje é uma reflexão, um estudo sobre o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Então, esse capítulo ele tem vários itens, né? Nós não vamos abordar todos, tentar fazer aqui uma síntese, e a gente também vai se valer de uma obra
de Hermance Dufour, chamada Reforma Íntima. Que todos os capítulos dessa obra, eles são reflexões de capítulos do Evangelho, né? Inclusive desse do capítulo 17, Sede Perfeitos. Tá? Então, como é que esse capítulo 17 começa? Começa falando assim: caracteres da perfeição. Amais vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, se não aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Né? Então, essa foi a proposta ou chamado de Jesus para todos nós. Essa foi a meta que ele estabeleceu para cada um de nós. Né? E quando ele colocou ninguém menos, vamos chamar assim, do que Deus como nosso modelo, ou como nossa meta. Né? Então isso é bem interessante que ele não se colocou como modelo. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Que a gente sabe que o Livro dos Espíritos nos ensina, né, que Jesus é o nosso modelo e guia, só que a gente sabe que acima de Jesus está Deus, obviamente, né? E é o que Jesus nos fala nessa passagem. Né? Então, sedes, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Então, essa foi a meta que ele estabeleceu para cada um de nós. E o Evangelho, ele vem decodificar essa passagem, nos explicando e nos ensinando que, obviamente, Jesus estava se referindo à perfeição relativa. Porque se nós fomos criados por Deus, a gente jamais poderia nos igualar a Deus. Não é? Então, acho que é importante nós relembrarmos aqui qual é a definição de Deus e quais são alguns dos seus atributos. Né? Então, na questão de O Livro dos Espíritos, Kardec já começa interrogando a espiritualidade com essa pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não é? E aí, mais adiante, no item 10, são os atributos da divindade. Né? A partir do item 10. No item 11, Kardec faz a seguinte pergunta: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Os espíritos respondem: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Na 12, Kardec pergunta: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Eles as entrever pelo pensamento. Aí na 13, Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse só de menos ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então, com essa resposta aqui, a gente
consegue compreender que Jesus se referia realmente a uma perfeição relativa, que nós não vamos conseguir, por mais que nós nos esforcemos, chegar à perfeição absoluta que é Deus. Mas, para o entendimento do povo daquela época e para o nosso entendimento hoje, Jesus estabeleceu Deus como meta. Não é? E Jesus nos ensina, ainda no capítulo 17, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Não é? E aí vem aquela pergunta, o que é caridade? Não é? Porque se a gente fosse fazer uma enquete aqui agora, aproveitando aqui o chat, né, o bate-papo aqui do Instagram, provavelmente cada um ia definir a caridade de acordo com o seu ponto de vista, com a sua experiência, né, com o que cada um entende como caridade. Né? Então, para evitar esse tipo de divergência no entendimento, Kardec questiona também os espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, sobre a caridade. Né? Então, o que é que ele pergunta? Qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Então, não é caridade de acordo com o nosso entendimento. Não é? É a caridade, segundo entendia, o modelo mais perfeito que aqui já esteve. O mentor de todos nós, nosso modelo e guia. Não é? E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa foi a definição de caridade segundo entendia Jesus. Né? E aí vale a pena a gente destrinchar um pouquinho essas 3 características aqui da definição de caridade para que a gente não tenha dúvidas e para que a gente busque isso no nosso dia a dia. Não é? Ser benevolente é agir de boa vontade para com quem quer que seja. A benevolência está em nossa delicadeza, em nossos gestos de gentileza e de preocupação com as outras pessoas. Ser benevolente é ser dócil e afável no trato, nas palavras, procurando sempre deixar o outro à vontade. É pensar no próximo também, e não apenas em nós mesmos, nos nossos problemas, prioridades e urgências. A benevolência tem um caráter da doação. Doar-se em primeiro lugar. Doar o nosso tempo para ouvir alguém, para prestar um favor, um auxílio mínimo que seja. Até os grandes gestos de altruísmo que, por vezes, nos fazem dedicar toda uma parte de nossa vida a alguém especial. A benevolência abrange ainda, em nuance importante, a filantropia. A esmola dada com sentimento de carinho e atenção. No mundo onde tantos carecem do necessário para a sobrevivência material e assistência social aos carentes, faz urgente e indispensável. Aí depois vem a definição de indulgência. É misericórdia, compreensão, é tolerância para com as atitudes alheias. É virtude que deve atuar no pensamento toda vez que estivermos julgando, analisando e refletindo sobre o outro. O indulgente não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão daquela pessoa. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível e séria. Quanta coisa, hein? Quanta coisa que se a gente realmente analisasse, evitaria tantas outras negativas. Exatamente. Tanto que Jesus fala que a caridade é o amor em ação, né? Então, tudo que a gente está lendo aqui agora, falando, é apenas, vamos chamar assim, a definição de uma das virtudes, que é a caridade. E o Evangelho nos ensina que a caridade é a mãe de todas as virtudes. Então, tudo começa por aí, não é? Um homem de bem indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra.
não se satisfaz em procurar defeito nos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Finalmente, o perdão das ofensas nos coloca na posição de não mais odiar. É a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio, o rancor, o desejo de vingança ou de punição. Perdoar é dar o direito a cada um de ser como é, e nos dar o direito de ser como estamos, entendendo que nosso estado atual é provisório e deveríamos estar em constante melhoria. Benevolência, indulgência e perdão. Eis o caminho da caridade, da salvação, da felicidade do espírito, tão sonhada por todos nós. Então, essa é a caridade conforme entendia Jesus, né? Então, a gente costuma falar sobre isso, que muitas vezes a gente pensa que caridade é apenas a caridade material, né? Então, alguém precisa de algum, né, de algum suporte, de algum subsídio material, a gente vai lá e assiste. E o Evangelho nos fala que muitas vezes a gente faz essa dita caridade para que aquela pessoa se afaste de nós o mais rápido possível, né? Então, se alguém nos aborda na rua, a gente dá lá, né, qualquer dinheiro para que aquela pessoa vá logo embora, né? Então, isso não é caridade, né? Então, apesar da caridade também passar pela questão material, né, e nós começamos por aí, todos nós, né? Então, nós sabemos hoje que existe a caridade material e a caridade moral, que são aspectos da caridade, né? Então, nós começamos a exercitar essa questão da doação, né? Então, geralmente, a gente começa por aí. E a partir desse momento, desse exercício, a gente vai aprendendo a caridade moral, né? A partir da nossa transformação, né? Então, ao invés de nós darmos apenas o pão, nós vamos procurar saber como é que aquela pessoa está, né? O que é que ela está sentindo, dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, né? Não apenas entregar uma cesta básica e para que ela retorne para casa, né? Então, o centro espírita e demais filosofias religiosas, vamos chamar assim, geralmente procuram essa prática, né? Então, os nossos trabalhos, se pegarmos a nossa casa aí como exemplo, a gente sabe que não é só isso, né? Então, nós temos as nossas doutrinárias, a evangelização, o trabalho com os idosos, né? E não é ensinando, vamos chamar assim, ou tentando converter ninguém ao espiritismo. Esse não é o objetivo, né? Então, o objetivo é evangelizar, ensinar o evangelho de Jesus, é diferente, isso não depende de religião, né? E, em complemento a isso, dentro das nossas possibilidades e com a ajuda de todos vocês, mensalmente a gente também faz a doação das cestas básicas, né? Então é todo um conjunto, né? Se nós pegarmos o nosso trabalho de quarta-feira, por exemplo, o tratamento magnético, é a mesma coisa, né? Então, muitos de nós estamos lá buscando a cura do corpo físico, que é válido, não é? Que é legítimo, ninguém quer sentir dor, ninguém quer, né, ter sofrimento, então é uma busca legítima, só que em paralelo nós somos convidados a participarmos das reuniões doutrinárias, né? Porque a gente sabe que a matriz da doença, na maioria dos casos, está no espírito, não é? Então, somos nós que criamos aquela doença. Então, hoje a gente já fala, né, que não existem doenças, existem doentes, né? Então, nós criamos pelo nosso psiquismo, pelos nossos vícios, né, de muitos e muitos anos, de muitas e muitas encarnações, né, as nossas mazelas no nosso corpo espiritual, né? Então, a doença está expurgando esses fluidos deletérios, né, em forma de doença, né? Então, a gente também fala que, na verdade, a doença é a cura, né? Então, buscar o alívio, o consolo, de novo, é legítimo, mas a gente precisa ter essa consciência do porquê estamos passando por aquele processo. Porque se nós não tivermos a consciência do porquê estamos passando por aquela provação, nós vamos ter que repetir aquela provação, né? Então, nós também cansamos de ver isso, né? Então, uma doença, ela aparentemente foi curada, né? Então, um dos casos mais clássicos que a gente vê são os tumores, né? Câncer, né? Então, a gente pensa que já estamos curados e mais à frente aquele câncer retorna, né? Porque a gente não aprendeu ainda a lição, né?
Então, a partir do momento que nós aprendemos, nós não precisamos mais ser provados. Esse é o ponto, né? Fazendo o gancho aí com o nosso momento atual, eu sei que já esse assunto é super batido, né? Mas o que nós observamos é que a gente não está aprendendo ainda. As lições que a pandemia veio nos trazer, não estamos, né? Então, nós entramos agora em outra fase, né? Falando de Salvador especificamente, da pandemia, em que o comércio foi reaberto, né? Ou parte do comércio. E a gente observa uma fila em um shopping center de 3 horas. As pessoas esperando para ir ao shopping center, né? Então, a gente entende que é complicado, né? Então, tentando usar, né, da empatia, né? Então, você ficar confinado em sua casa 4 meses não é fácil, não é? Não é fácil. Ninguém está dizendo que é, né? Porque vida é movimento, né? Vida é movimento. Então, nós estamos sendo constrangidos a ficarmos em isolamento, né, distante dos nossos entes queridos, né, das nossas atividades, né, tudo, da nossa rotina, tudo aquilo que nos dava prazer, né, vamos chamar assim. Só que a pandemia veio nos ensinar justamente isso, né? É preciso que a gente reavalie todas essas convicções, né? Então, na academia, na ciência, a gente fala que um novo paradigma ele surge quando o paradigma atual não é mais suficiente, né? Então, nosso paradigma atual ele não é mais suficiente, né? Ele não nos atende mais, em vários aspectos, né? Então, se nós pegarmos, né, as nossas relações interpessoais, né, elas precisam ser revistas, né, revisitadas. A nossa relação conosco mesmo precisa ser revisada, precisa ser revista, né? A nossa relação de consumo, né? Então, seria cômico se não fosse trágico, né? Então, a gente estava vendo aí a reportagem falando justamente sobre isso, né? Essa fila quilométrica de 3 horas para adentrar um shopping center. E como algumas pessoas eram questionadas o que elas foram fazer ali, não vim tomar aqui uma casquinha ali no sorvete, né? Tem muito tempo que eu não tomo, né? E a senhora não vim comprar o quê? Não sei ainda, vou olhar aí, né? Então, meus irmãos, né? É bem complicado, né? Porque será que as pessoas não estão vendo, né? Que só no Brasil já são mais de 90 mil pessoas mortas pela Covid, né? Então, a gente ainda não aprendeu o porquê dessa pandemia, né? Então, mais atrás, a gente está falando sobre o inimigo, né? Que a pandemia, que a Covid-19 era o inimigo, né? Será que é nosso inimigo? Eu estava refletindo sobre isso, né? O Ela é nossa professor. inimiga ou ela é nossa amiga, né? Será que ela não veio justamente nos forçar a essas reflexões, né? Esse é um dos objetivos, né? A nossa relação de consumo exacerbada, sem limites, né? Então a gente está vivendo, olha como isso é interessante, né? 4 meses com um padrão de consumo completamente diferente e nós estamos sobrevivendo, estamos vivos, ou não estamos, né? Então, se nós tínhamos o hábito de todo final de semana estar, não sei, em um shopping, fazendo uma compra, ou seja lá o que for, né? A nossa relação consumista, que nós somos muito consumistas, em 4 meses nós tivemos que aprender a viver de uma forma diferente, né? Então, muitas pessoas falam, por exemplo, como a natureza está diferente, né? Então, a natureza começou a responder à ausência do homem. Então, de fato, a natureza, as árvores estão mais verdes, as flores, né, mais bonitas, os pássaros, né? Então, aqui em casa é até motivo de piada, de brincadeira, né? E é sério, porque geralmente eu trabalho de casa e tenho várias reuniões de casa. E os pássaros, eles cantam tão alto que atrapalham a reunião, né? Então, às vezes, fala assim, pô, esse pássaro podia ir um pouquinho para lá, que, né? Eles estão tão felizes, né? Cantando tanto com a ausência do homem predador, né? Se a gente for aqui na porta da nossa casa, tem uma casa de João de Barro, e dentro da nossa casa tem um ninho de passarinho, né? Então, a natureza está voltando, né, ao seu espaço que nós tiramos, né? Então, tudo isso a gente precisa refletir, precisa revisitar, não é? Vamos lá. E o Espiritismo, ele é essa ferramenta fundamental para nós
né? E abraçamos essa causa justamente para que nós despertemos, né? Para que nós desenvolvamos a nossa consciência, né? Para que a gente comece a se conhecer um pouquinho melhor, né? Então, antes nós alegávamos a falta de tempo, né? Para estar com os nossos, né? Então, hoje, para muitos, isso não é desculpa, né? Mas será que a relação mudou? Né? Será que a nossa relação ela tem mais qualidade? Né? Ou permanece a mesma coisa? Então, são várias reflexões aí que a gente precisa estar atento, né? E aí, falando sobre as provas, né? Que essa é uma aprovação que a gente está passando, a nossa preocupação é a seguinte, né? Como a gente já havia comentado, enquanto nós não aprendermos, aquela prova se repete, né? Então, se nós não aprendermos com essa pandemia, virão outras. Enquanto nós tivermos a chance, a oportunidade de ainda estarmos aqui no planeta Terra. Verdade. Né? Então, a gente vai estudando o Espiritismo, e todos nós somos aprendizes, né? E vimos como o Evangelho, como o Pentateuco, né? Como as obras que foram codificadas por Kardec, elas são atuais. É impressionante, né? Então, se a gente pega o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, né? Todas as 5 obras fundamentais, basilares, né? Como elas são atuais, né? Então, no Centro Fraterno, nós temos 18 anos de existência, né? Então, vamos dizer que são praticamente 18 anos estudando todas essas obras, né? Particularmente, eu posso dizer que eu tenho mais tempo do que isso, porque antes disso eu já estava no seio espírita, né? Então, desde a infância, adolescência e a fase adulta, né? E continua atual, né? E aí nós vemos algumas pessoas, né, espíritas, dizendo que Kardec está ultrapassado. Exatamente. Aí fico me perguntando, meu Deus, eu devo estar muito atrasado, né? Porque para mim ele é tão atual, né? Às vezes a gente pega aqui uma página do Evangelho e a gente se pergunta assim, essa questão não estava aqui, né? Porque cada vez que a gente revisita a obra, nós estamos diferentes, né? Com fé em Deus, né? Ô, Bruno, Estamos um pouquinho... Oi. deixa eu pegar um gancho aí. Uhum. Nós, há quantos anos nós estudamos o Livro dos Médiuns na Mediúnica? Né? Nossa. E todo ano tem, a gente acha, nós achamos que é um livro novo até, porque tem perguntas e respostas que ou a gente esqueceu, ou é outro entendimento agora que nós estamos tendo. Então, eu sou muito questionada, porque sempre o Livro dos Espíritos, que não muda. E eu me lembro quando a gente perguntou ao nosso irmão Flecha Ligeira, qual é o livro que nós vamos estudar na mediúnica? Né? O livro dos evocadores, que é o livro dos médios, e depois o livro dos médios, e depois o livro dos médios. E as lições que o livro dos médios nos passa, eu vejo médios aí, parece que ou não entendem, ou não querem entender, porque ele dá o beabá ali o tempo todo para um médium que queira ser médium responsável, ou então na sua própria vida mesmo, que tem uma abertura de ter uma ligação espiritual, poder fazer essas conexões sem ser joguete de espírito, né? Eu acho que Kardec ele coloca de uma forma muito séria, ele coloca as perguntas de uma forma muito séria, e os espíritos respondem de uma forma muito séria, muito prática e muito pontual a todos aqueles que querem ser médios, que querem trabalhar na mediúnica, que querem, ou mesmo conhecer um pouco da mediunidade, do que é. Não é isso? Com certeza. E é como você está falando, né? Então, cada vez que a gente revisita essas obras, né? Então é uma ótica diferente, né? Então é um Bruno diferente, é um Iracema diferente, né? Então não tem como, né? Dizer que aquilo ali está ultrapassado, né? Vamos lá. Aí, seguindo aqui do capítulo 17, né? Ele traz aqui um subitem, que é o verdadeiro homem de bem.
né? Então ele fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Então, se a gente for observar aqui, são, vamos, né, usar essa palavra aqui, receitas ou caminhos que o Evangelho vai nos ensinando para este ser de perfeitos, né? Então, o que é que eu preciso fazer todos os dias para alcançar essa perfeição relativa proposta por Jesus, né? Então, ele está nos dizendo aqui, olha, esse é o caminho, né? E os espíritos que nos trouxeram essas mensagens já percorreram esse caminho. E o maior deles, obviamente, é Jesus, né? Quando um jovem chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, aí ele falou assim, por que você me chama de bom? Mestre eu sou, olha que coisa. Mestre eu sou, mas bom só o nosso Pai que está no céu, né? Então, de novo, colocando Deus como a meta para todos nós, né? Então, existe um caminho muito grande a ser trilhado, mas que é possível, né? Esse é o ponto, né? O próprio Jesus também disse, vós sois deuses. Não foi isso? Essa palavra, né, muito conhecida de todos nós, né? Ninguém acredita. Pois é, né? Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Palavra de Também Jesus. ninguém acredita. Mas todo mundo segue Jesus, mas ninguém acredita. Não é? Não é verdade? Então, será que Jesus estava mentindo para nós ou querendo nos agradar, ou ele estava falando a realidade, né? Ou será que ele estava vendo, ele já sabia e enxergava em cada um de nós a perfeição que nos cabe, né? Nós fomos criados com esse objetivo. Estamos nessa jornada, né? E ele veio nos, né, nos chamar a atenção e nos ensinar com exemplo isso, né? Então nós sabíamos que houve os precursores de Jesus, né? Então Sócrates, Buda, vários, né? Gandhi, vários vieram, né, trazer a sua mensagem antes dele. E ele veio ensinar com exemplo a maior de todas as lições, que era o amor. Ele mesmo veio ensinar para a gente, com exemplo, com a prática, né? Nós temos vários exemplos no Evangelho, como a gente conhece, de transformação moral, né? Então nós falamos muito de Paulo, né? Ou Saulo, que virou Paulo, que foi o maior perseguidor, ou ele se transformou do maior perseguidor dos cristãos, da doutrina criada por Jesus, para ser o seu maior divulgador. O maior divulgador do Evangelho de Jesus, do cristianismo, foi Paulo, como a gente bem sabe, que percorreu vários países a pé, divulgando o Evangelho de Jesus. Então a gente bem sabe aquela passagem tão marcante, né? Quando está adentrando a cidade de Damasco, que Jesus aparece para ele, e ele cai do cavalo, que ele só vê aquela luz. E Humberto de Campos nos retrata essa passagem. Ele fala que era uma luz mais forte, mais resplandecente do que o sol, que cegou ele. E ele pergunta quem era, né, aquela entidade que estava ali, né? E aí ele fala, eu sou Jesus, a quem tanto persegues. E aí, na hora ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Na hora, né? Então, de fato, essa é uma transformação significativa, muito importante, mas se nós observarmos, Paulo mudou apenas o foco, que ele já era um homem de princípios de religião, a religião moderna, né? Mas se a gente pega, por exemplo, Maria Madalena, essa sim é uma transformação impressionante, né? Porque, como a gente sabe, ela era, né, uma mulher da vida, né? Vivia pelo prazer, por dinheiro, e muito provavelmente ela já sentiu um vazio existencial tão grande e não achava respostas, né, até encontrar Jesus. E aí ela se transforma, né?
E a gente observa que o preconceito já vinha desde aquela época, né? Para com as mulheres, etc. Que os apóstolos não gostaram de Jesus ter aceito no convívio deles, né? E quem foi a primeira pessoa que Jesus apareceu na ressurreição? Para ela. Não foi para os discípulos, né? Então, essas histórias, elas vêm, né, nos mostrar como é possível, né? E como Jesus já enxergava, né, todo o potencial que existe dentro de cada um de nós. Então, a gente também precisa acreditar e ver esse potencial que tem em cada um de nós, né? Quando Jesus estava caminhando, essa também é uma passagem, né, do Evangelho bem famosa, né, que Zaqueu, que era um coletor de impostos, né, tido como uma vida, né, que ninguém gostava dele, justamente por ele ser um coletor de impostos. Jesus olha para a árvore, né, que era uma espécie de uma figueira, que Zaqueu, por ser de baixa estatura, estava em cima para ver Jesus, e Jesus fala: Zaqueu, desce daí, porque ainda hoje eu preciso hospedar-me em sua casa. Então Jesus foi se hospedar na casa de um homem que era dito ou tido como de má vida. E os apóstolos, novamente os discípulos, falando um monte entre eles, né? Como é que pode ir para uma casa de um publicano, um cobrador de impostos, etc., né? Um explorador do povo? E Jesus ouvindo tudo aquilo calado. Quando chegou na casa de Zaqueu, e Zaqueu começa super feliz, obviamente, né, pela presença de Jesus na sua casa, e ele começou a dar o seu depoimento, né? Que há muito tempo ele já estava gerando empregos, né? Devolvendo todo aquele dinheiro que ele tinha ganho para a comunidade. Inclusive, pessoas vinham de cidades distantes trabalhar para aquelas atividades que Zaqueu tinha desenvolvido justamente para ajudar aquele povo, né? E aí, Zaqueu ainda fala para Jesus, né? Mestre, se eu prejudiquei alguém, eu me comprometo a restituir 4 vezes mais, o quádruplo, do que eu tenha o prejudicado, né? E aí Jesus fala, né? Hoje a salvação entrou em sua casa. Fala para Zaqueu. E a salvação era ele mesmo, né? A gente está falando dele mesmo, de Jesus, né? E a gente sabe que Zaqueu é hoje o doutor Bezerra de Menezes, né? Então, olha que transformação, né? Vamos lá. Aí, essa passagem, né, que nós estamos, né, lendo aqui, falando sobre interrogar a nossa consciência, né? E aí eu estava pensando, né? Se nós retornássemos hoje à pátria espiritual, né, desencarnássemos hoje, dormíssemos e não acordássemos, mas no plano físico, nós iríamos tranquilos? Prestaríamos contas de todos os nossos atos, pensamentos, como fomos como pais, amigos, esposos, espíritas, cristãos, ou haveria arrependimentos? E se fosse possível, pediríamos mais tempo para resolver tudo que ficou pendente, para fazer as coisas de maneira diferente, para fazer mais, para fazer melhor? Qual seria a nossa atitude nesse momento? Em despertar no mundo espiritual e como é que estaria a nossa consciência, né? Então, se nós fizermos esse exercício todos os dias, quando este dia chegar, que a gente não sabe quando é, Mas que né, vai, mas que vai inexoravelmente. para todos nós, não é? Que nós não tenhamos tantos arrependimentos, tantas culpas, né? Que tenhamos um mínimo de tranquilidade da nossa consciência, né? Só que para isso é necessário um exercício diário, né? Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec não se deu por convencido, como ele fazia muitas vezes, e retrucou, né? Fez a réplica. Tudo bem, nós compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Esse é o desafio de todos nós, né? Ele estava falando isso. Qual é o meio de o conseguir? Então, observemos.
os estudos falaram que para a nossa transformação moral, né, a gente precisaria da reforma íntima, do conhecer a si mesmo. E Kardec perguntou o como. Você já me disse o quê? Agora me diga como eu faço isso. Né? E aí Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava a revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia de reformar a mim mesmo. Né? Então, ele está nos dando aqui a receita, né? O que é que a gente precisa fazer para essa reforma íntima. Né? E é como eu tinha comentado, nós vamos nos valer aqui também do livro Reforma Íntima, de Hermance Dufour, que a gente sabe que foi aquela médium de 19 anos que trabalhou com Kardec na segunda edição de O Livro dos Espíritos. Ela foi uma das médiuns e a principal médium utilizada durante a escrita, né, da segunda edição de O Livro dos Espíritos, né, com 19 anos. E aí eu estava assistindo a entrevista, e aí o entrevistador perguntou para um espírita, né, falando assim, não, ele não era espírita, né, fala o que é espiritismo, né, porque o que eu sei é que, né, o Livro dos Espíritos, por exemplo, era escrito por adolescentes, né, meio que em um tom jocoso, não é? Como é que pode, né, adolescentes, né, escrevendo um livro, né, uma doutrina filosófica, né, dessa magnitude, né? Como é que pode isso? Mas se ele, né, tivesse estudado só um pouquinho e soubesse que o nosso espírito é imortal, que nós já tivemos muitas e muitas e muitas existências, ele não faria um questionamento como esse, né? Então ninguém sabe que experiência aquela jovem trazia de encarnações passadas, né? Isso é tão verdade que agora ela vem nos trazer essa obra magnífica que, se alguém ainda não conhece, fica aqui a nossa sugestão. Vou mostrar para vocês aqui a capa. Olha o título: Reforma Íntima sem Martírio. É a proposta dessa benfeitora para todos nós. E aí ela começa, né, a benfeitora, esse livro, falando o seguinte: sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro, ou seja, um passo de cada vez. A gente está falando de reforma íntima. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo e que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Então, o que Hermance Dufour, a benfeitora, está aqui nos ensinando é o seguinte, que nós não vamos conseguir mudar, nos tornarmos espíritos puros, perfeitos, da noite para o dia. Não existe mágica, a natureza não dá saltos. É o que ela está nos colocando aqui. Só que a gente precisa começar esse exercício de transformação hoje. Né? Essa é a proposta. Um passo de cada vez. Né? Então, nós precisamos primeiro nos conhecer, depois nos aceitar, não é? Como nós somos, nos amarmos e começarmos esse trabalho de transformação. Não é? Nesse livro, ela fala muito sobre o complexo de culpa, né? Que ele fala que não tem nada, e o martírio, né? Tanto que é reforma íntima sem martírio, né? Que essa não é a proposta, né? O crescimento, a reforma interior, a reforma íntima, ela acarreta sofrimento, com certeza, né? Porque uma das etapas é a renúncia, por exemplo, né? Então eu tenho que renunciar a tudo aquilo que eu estou acostumado, isso me gera sofrimento, né? Eu preciso dominar ou domar as minhas más inclinações, né? Então eu estou em conflito comigo mesmo o tempo todo. Isso gera sofrimento. Só que ela nos ensina que o sofrimento que importa é aquele sofrimento que educa. Porque se eu sofro apenas por sofrer, não está valendo de nada. Agora, se eu sofro e eu estou aprendendo com aquele sofrimento, com aquele exercício diário que seu Neco escreveu agora aí pra gente, não é, Igor?
Se eu aprendo com esse exercício diário, né, aí sim, esse sim é válido, né? E essa é a nossa proposta. E aí no capítulo 9 ela tem um título bem provocador, né? E interessante. É assim, espíritas não praticantes, que esse é outro aspecto interessante de nós, né? A, espíritas, ou adeptos, ou simpatizantes, né? Ela vem tratar justamente sobre isso, né? Que nós colocamos vários rótulos em nós mesmos e nos outros, né? O que é mais complicado, né? Então, ela está falando o seguinte, existe isso de espírita não praticante? Que conceito, afinal, devemos ter sobre ser espírita? Será coerente e proveitoso admitirmos, nos roteiros educativos da doutrina espírita, a figura tradicional do religioso não praticante? Será que devemos oficializar essa expressão a fim de prestigiar aqueles que ainda não se julgam espíritas? Essas são mais algumas indagações a cogitar na formação de uma ideia mais lúcida sobre a natureza da proposta educativa do Espiritismo para a humanidade. Ainda não sou espírita, estou tentando. Outros, desejosos de amealhar algum crédito de aceitação nos grupos, dizem: quem sou eu para ser espírita? Quem sabe um dia serei. E ela nos fala: ser espírita é algo muito dinâmico e pluridimensional. Tentar enquadrar esse conceito em padrões rígidos é repetir velhos procedimentos das práticas exteriores da religiosidade milenar. Então, ela nos está falando que quando nós assumimos essa postura, na maioria das vezes é um mecanismo de fuga, porque nós não temos a coragem ainda de assumir certas responsabilidades, e a responsabilidade mais importante é da nossa transformação interior. Né? Porque para ser espírita, né, vocês já ouviram, para quem já foi à nossa casa ou qualquer outra casa espírita, ir acima e falar: olha, para você assistir a palestra aqui hoje, você não pode, né, consumir bebida alcoólica, você não pode ser fumante, você não pode isso, não pode aquilo. Alguém já escutou isso alguma vez? Né? Então não existe nenhuma dessas imposições, né? Porque nós sabemos que o Espiritismo é um instrumento justamente para que a gente consiga transformar essas nossas vicissitudes. Né? Então o Espiritismo não veio para os perfeitos, muito pelo contrário. Né? O que foi que Jesus falou? Né? Que nos enviaria um Consolador para nos ensinar coisas novas e nos fazer lembrar os seus ensinamentos que nós esqueceríamos. Então, foi isso que Jesus nos prometeu enviar, que veio com uma terceira revelação, que é o Espiritismo. Né? Então, o Consolador, quem precisa de consolo é quem está em aflição, quem está em sofrimento, somos todos nós. O Espiritismo não veio para os perfeitos. Ele é um instrumento para que nós cheguemos a essa perfeição relativa. Né? E aí a benfeitora continua: ser espírita é ser melhor hoje do que ontem, e buscar amanhã ser melhor do que hoje. Errar menos, olha o que ela fala, isso é super interessante. Errar menos e aceitar mais. Porque ela sabe que a gente não vai conseguir parar de errar amanhã, cessar todos os erros. Né? Então, nosso esforço tem que ser errar cada vez menos e acertar cada vez mais. Então, como ela fala, que a gente não pode negar a nossa sombra, as nossas vicissitudes. Né? Então, ao invés de negar que eu sou vaidoso, prepotente, impaciente, egoísta, orgulhoso, eu tenho que trabalhar a cada dia as virtudes que vão minimizar essas vicissitudes. O amor, a caridade, a paciência, a benevolência, a indulgência, o perdão, tudo que a gente já viu aqui. Né? Então, nós temos que nos aceitar e reconhecer que nós temos essas deficiências, esses pontos a serem trabalhados, né? Trabalhando justamente as virtudes. Esse é o ponto. Né? E de volta ao centro espírita, é um instrumento fenomenal para isso, para que nós comecemos a exercitar essas virtudes. Né? Só que a própria benfeitora nos fala que nós passamos, se a gente considerar a quantidade de horas
em uma semana, em um mês, a quantidade de horas que a gente passa dentro de um centro espírita são ínfimas, né? Em termos percentuais. Então, ali dentro do centro, nós estamos aprendendo a ser espírita, a ser cristão, a sermos cristãos, para vivenciarmos isso lá fora. Na rua, em nossa casa, na escola, no trabalho. Essa é a proposta. Então, a gente exercita, treina no centro espírita. E olha como é interessante, né? Dentro do centro espírita, nós estamos vendo que a gente consegue ser daquela forma. Eu consigo ter paciência para com o outro, eu consigo ser amoroso, eu consigo, né? Ser caridoso. Já é um exercício. Exatamente, né? Esse é o ponto, né? É o exercício diário, é aquela palavra, do hábito faz o monge. Então, se eu consigo ser dentro, eu também consigo ser fora. Não é? Essa é a nossa proposta, esse é o nosso desafio. Né? Então, a benfeitora, já está chegando aqui no final do nosso tempo, né? Ela fala que existem 3 etapas que ninguém escapa. Né? Fases para as quais jamais poderemos definir critérios de tempo e expectativa para alguém, a não ser para nós mesmos. Fases que geram responsabilidade a cada instante de contato com as verdades imortais, mas que são determinadas única e exclusivamente pela consciência individual, não sendo prudente estabelecer o que se espera daquele coração, porque cada qual enfrentará lutas muito diversificadas no campo da vida interior. O critério moral, portanto, deve preponderar sobre qualquer noção que essa ou aquela pessoa utilize para se considerar espírita. Nessa ótica encontramos o espírita da ação, aquele batalhador, tarefeiro, doador de bênçãos, estudioso, que se movimenta em torno das práticas. Temos também o espírita da reação, que reage de modo renovado aos testes da vida, em razão de estar se aplicando afanosamente à melhoria de si mesmo. O primeiro está conectado com o movimento espírita, e o segundo com a mensagem espírita. O movimento é a ação do homem na comunidade, enquanto a mensagem é a essência daquilo que podemos fazer para a intimidade com base nessa movimentação. Né? Então, que todos nós possamos ser espíritas, que todos nós somos, né? Que nós temos certeza que todos nós estamos nessa luta de sermos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Né? Não apenas dentro do centro espírita, porque na maioria das vezes isso é muito fácil, né? Mas principalmente fora das casas espíritas. Né? Então, encerrando, para que a gente não se esqueça das palavras de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Muita paz para todos nós, que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, continue nos abençoando nessa longa jornada de aprendizado rumo a essa perfeição relativa que Ele nos colocou como meta. Que assim seja. Agradecimento, gratidão, Bruno, por essa aula linda que você trouxe para a gente. E tudo que você falou aí são grandes verdades, né? Colocadas por Jesus, trazidas por Kardec através dos espíritos amigos da codificação. E Jesus é a grande luz, né? Que nos traz esse ensinamento de seres perfeitos. É pena que nós não acreditamos nele. Existe em nós a partícula de Deus e que também existe o livre-arbítrio, né? E também que cada um a seu tempo de entendimento e compreensão das leis, né? E quando eu falo as leis, que tudo que você faz, existe uma ressonância, né? É a lei de causa e efeito. Então, enquanto o aprendizado se faz tardio, mais nós sofremos. Esse é o grande problema que nós temos em nós. E que, por vezes, nós criticamos tanto a nós mesmos.
mas se nós seguíssemos, em verdade, essa melhoria que nós podemos fazer em nós mesmos. Santo Agostinho já falava, e você fez essa colocação, que no final do dia ele listava, até escrevia, como é que foi o dia, os atos falhos que ele ainda conseguiu ter, né? E quanto ele precisava melhorar. Nós, por vezes, só enxergamos em nós luz. Esquecemos das nossas sombras. E como nós precisamos acender essa luz para clarear o nosso caminho. Não vemos sombra nos outros. Jesus fala, sedes perfeitos como o Pai. E nós achamos isso, muitas pessoas acham isso realmente uma coisa que não vai chegar nunca, mas vai sim. Porque o nosso sentido de estarmos aqui é aprendizado. Acender cada vez mais a nossa luz, porque nós somos energia, nós somos luz, somos espíritos em aprendizado. Me perdoem aqueles que não acreditam, porque inexoravelmente um dia eles também serão espíritos e contra fatos não há argumentos. Então, o que a gente percebe também muito no mundo espiritual, nas mediúnicas, que os espíritos nos chegam falando muito do tempo perdido. É um aprendizado. Porque a vida é uma dádiva de Deus, para que a gente possa melhorar. E sabemos nós que esse ser perfeito não vai se conseguir uma encarnação só. Nós podemos ser o começo dela, se a gente fazer o questionamento, os questionamentos interiores, naquilo que nós já estamos vendo e não negamos que precisamos melhorar. Infelizmente, pessoas se negam o tempo todo e o tempo inteiro permanecem na escuridão, na própria escuridão de pensamento. Seres perfeitos. Obrigado, Bruninho. O Instagram já vai nos contar. Que Jesus te abençoe e um excelente final de semana para todos. Para todos nós, amém, Razinha.